Amados, dando continuidade a esse estudo bíblico da revista CPAD, com esse título missiológico, Até aos Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ministrando a aula de número 11, que nos falou sobre missões e a igreja perseguida. E hoje esta pré-aula, ok? Que a lição será ministrada domingo presencialmente, dia 17, né? Aí nas igrejas. Nós temos aí essa lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Então, continua firme aí, assista o vídeo, assista até o final. Está uma bênção aí, a lição, estamos aí terminando. Então, vamos lá. Modelo de missões da igreja em Antioquia. Então, nós temos aqui o texto áureo, que está em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, não se esqueça, se inscreva, deixa seu like. É muito importante a sua participação no canal, ok? Comente, compartilhe. Então, que Deus te abençoe, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica para outras pessoas, e você estará cooperando comigo aí, trabalhando para Jesus, trabalhando para Deus, trabalhando para o reino, ok? Então, ajude aí o canal, ok? Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, e também Atos 13, do versículo 1 ao 5. Atos 11, 19, então nos diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora Atos 13, do 1 ao 5. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, vamos lá, a introdução. Nós temos a palavra-chave aqui, a palavra-chave é modelo. Então, visto que é o modelo de missões da igreja de Antioquia, o título da lição, então a palavra-chave é modelo. O que é um modelo? Modelo é um padrão, é algo que pode ser imitado. Então é algo que serve de referência
para alguma coisa. Então, isso é um modelo, ok? E pode ser também um padrão. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada pelos gentios. Então, gentios são os povos não judeus. Nesse contexto, nós brasileiros estamos nesse contexto aqui, vamos dizer, gentios, ok? Só para ter uma ideia, ok? Do que são gentios. A igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão. Como foram os resultados produzidos da prática missionária desta igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então sabemos que o Espírito Santo precisa direcionar a obra missionária. Não só a obra missionária, mas de uma forma geral, nós, cristãos, precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Para isso, precisamos estar atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Precisamos examinar as Escrituras, precisamos orar, buscar a Deus com propósito, com determinação, com sinceridade, para que o Espírito Santo assim venha nos guiar, nos dirigir. Tópico de número 1. A igreja de Antioquia, natureza e características. Subtópico 1. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades. E por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios. A partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo, está aí Atos capítulo 11, versículo 19. Outro assim, não se deve confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos capítulo 13, versículo 14. Então aqui está bem claro que essa igreja aqui ficava em Antioquia da Síria. Havia também uma outra Antioquia, que era a Antioquia da Pisídia. Está aí em Atos capítulo 13, versículo 14, ok? Então essa daqui é da Síria. Nós já verificamos aqui, nesse subtópico 1, no primeiro tópico, que havia bastante habitantes naquela cidade. Ela era a terceira maior cidade do mundo da época, daquela época. Então era uma cidade que se destacava muito pelo número de habitantes, pelo tamanho dessa cidade. E nós vemos aqui que, agora, fazendo referência à igreja, nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus sabe como operar, Deus sabe como trabalhar. Aqui diz bem claro que havia diversas nacionalidades, não é? Então, isso é um exemplo muito forte, né? Para todos nós, para a Igreja de Cristo, porque a Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, daí várias nacionalidades. Tinha judeus, pessoas africanas. O apóstolo Paulo, por exemplo, era judeu, não é? Nós temos aí pessoas também da África, e temos até um parente de Herodes, o tetrarca, ok? Que foi aquele que crucificou, ou melhor, que matou João Batista. Tá? Então, pessoas que se converteram ao Senhor, pessoas que estavam
ali na igreja, não é? Que faziam parte, que passaram a fazer parte dessa igreja. Quando Paulo desceu até lá, então eu estava lá, Menahem e esses outros aí que é citado, né? Citado aí. Então vamos lá. Subtópico número 2. A igreja de Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia. Atos capítulo 8, versículo 1. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos diversos para os confins da terra, chegando, portanto, à Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículo 22 e 23. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Atos capítulo 11, versículo 26. Isso é, primeira igreja dos gentios, que é a igreja de Antioquia da Síria, que estava fora de Jerusalém. A perseguição ficou acirrada em Jerusalém, mas com isso eles pensaram que ia frustrar, acabar, recuar o cristianismo. Mas essa perseguição cooperou para que houvesse maior crescimento do evangelho, houvesse uma expansão do evangelho, porque os apóstolos ficaram, porém o povo se espalhou. Tá? E aí nós vemos aí esse êxito da igreja de Antioquia, que foi fundada por quem? Por essas pessoas, por esses crentes que se dispersaram com a perseguição em Jerusalém, depois da morte de Estevão. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar, né? Todas essas questões aí. Então, que Paulo desceu para lá, Paulo foi chamado, né? Foi chamado a descer para lá, chamado por Barnabé, ok? E aí fizeram essa grande obra nessa cidade. Então nos diz aqui, ó, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que a Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Então, também é conhecido pela história que Antioquia da Síria era uma cidade idólatra, uma cidade que vivia mergulhada no pecado, na prostituição, mas foi para lá que Deus mandou os crentes, e esses crentes tiveram êxito lá, pelo Evangelho de Jesus Cristo, ganharam almas para Jesus, fizeram muita obra naquele lugar, e ali se criou esta igreja abençoada lá, neste local. Então, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico, devido a ser uma cidade muito conhecida, a terceira maior cidade do mundo de então, né, daquela época. Então, houve uma estratégia para que o evangelho fosse anunciado a muitas outras cidades. Subtópico 3. Uma obra de leigos, quer dizer, não eram apóstolos, não eram pessoas bem preparadas, eram crentes fiéis a Deus que estavam fazendo a obra de Deus, foram dispersos por causa da perseguição, e esses crentes atuaram no anonimato. Então, daí já aprendemos que tem muita gente no anonimato que está fazendo muita coisa, que está fazendo a obra de Deus. E naquele dia receberão galardão da parte do Senhor Jesus. Então, esses crentes que viam no anonimato foi quem realizaram essa grande obra, não é? Depois, os apóstolos que estavam em Jerusalém, não é? Que eles não se dispersaram lá, continuaram lá, souberam que Antioquia da Síria, que havia uma igreja lá,
e que essa igreja estava crescendo e eles foram para lá para ajudar essa obra, não é? Para assim continuar essa obra naquele lugar. 3, subtópico 3, uma obra de leigo. Não foram os apóstolos obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia, que eu falei há pouco, ok? Atos capítulo 1, versículo 19. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Falei anteriormente. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados cristãos. Então, daí surgiu essa designação de os evangélicos, os crentes em geral, serem chamados de cristãos. Então, isso começou lá em Antioquia. Então, os povos, né, que ainda não eram cristãos, observaram lá a igreja, aqueles crentes, certamente deram um testemunho muito forte naquela região, ok? A ponto de, pela primeira vez, eles serem chamados de cristãos. Então, mais um exemplo para toda a igreja, para todos nós, para que sejamos reconhecidos pelas pessoas como evangélicos, verdadeiramente cristãos. A palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo, assim como Jesus diz lá em Mateus 5,16, né? Por ali, Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, precisamos fazer a diferença, assim como esse povo fez a diferença. Tópico de número 2, uma igreja missionária em ação. Subtópico 1, havia alguns profetas e doutores. Já lemos aí Atos 13, versículo 1. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, e também Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então, além da sabedoria humana, eles eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Porque isto é importante. Não é pelo fato da pessoa ter conhecimento que ele é chamado de mestre, à luz da palavra, à luz do evangelho. Então, quando se fala mestres, são pessoas também que têm experiência com Deus, são tementes a Deus, eles têm a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, um conhecimento da Bíblia, um conhecimento da palavra, discernindo assim, através do Espírito Santo, o que o Espírito Santo transmite através das Escrituras, ok? Então, vamos lá. Subtópico 2, uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé, que quer dizer consolador e misericordioso. Simeão era negro, africano. Lúcio Cirineu, também africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca. Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas na Ásia Menor e na Europa. Então, de novo,
mostrando aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos isso aí, né, em várias passagens relatados na Bíblia, não é? Por exemplo, aqui no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 34, está escrito assim, ó: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o nosso Deus é um Deus que ama a todos, a toda a humanidade. Vamos lá. Subtópico de número 3. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que se separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, profetas, mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receber a orientação do Espírito, e antes de enviar Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestres de toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo. Bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário na igreja em Antioquia. Então, é a base também do sucesso missionário das igrejas de hoje, que precisam estar em oração, jejuando e principalmente vivendo a palavra, conhecendo a palavra, pregando a palavra, que é a palavra de Deus. Tópico de número 3, o serviço de missões. Subtópico de número 1, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo. E Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém, Atos 12, versículo 25. Quando partiram para Chipre, a sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos, capítulo 13, versículo 5. Porém, ao chegarem a Perge, na Ásia Menor, Marcos o deixou e regressou para Jerusalém. Atos, capítulo 13, versículo 5. Então, a Bíblia nos mostra que houve ali uma pequena contenda entre Paulo e Barnabé, porque Paulo achava que João Marcos não deveria ir naquela viagem com eles e Barnabé achava que sim, né? Que o seu primo João Marcos deveria ir sim naquela viagem. E ali cada um foi para uma parte. Paulo foi para uma parte, Barnabé foi para outra com João Marcos e Paulo foi para outra parte com outro discípulo. Então, tudo aquilo cooperou, né, para que a obra também se expandisse em outras partes, né? Tudo coopera para o bem. Quando chegou mais à frente, bem mais tarde, Paulo falou que João Marcos fazia falta no ministério, na obra, e tudo se contornou, né? E voltaram ali. E esse Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. O Evangelho segundo São Marcos, né? Segundo Marcos, que está lá, Mateus, Marcos, não é? Lucas e João. Então, Marcos, que é o segundo evangelho da Bíblia, é esse Marcos aqui. Então, vemos aí a importância dele aí no contexto bíblico, evangélico. Prosseguindo, subtópico 2, no roteiro da viagem de atividades missionárias. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, Ato 13, do 4 ao 13. Missões em Antioquia da Pisídia, Atos 13, 14, 52. Missões em Cônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos. Então, todos aqui têm referências bíblicas aqui na revista. Regresso a Antioquia da Síria, Atos capítulo 14, 27.
Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas duas tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer de sã consciência: missão cumprida. Subtópico 3, prestando conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A respeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, um grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Atos 14, versículo 27. Então, temos aí, né? Mas também teremos resultados, segundo temos a oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor, que nos chamou. E finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos capítulo 126, versículo 6, ok? Então vamos lá para concluir, nossa conclusão, ok? À luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus, quer dizer, ouvir falar de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão: ganhar vidas para o reino de Deus. Voltando a dizer, a Bíblia diz no livro de Provérbios que quem ganha almas, sábio é. Ok? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Sua participação no canal é muito importante, ok? Então, participe aí, ajude aí o canal e assim você estará também me ajudando a trabalhar para o reino de Deus. Então, semana que vem, se o Senhor nos permitir, é a lição de número 13, que será a penúltima lição, que será o propósito de missões, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, e que você seja uma bênção na obra missionária, em nome do Senhor Jesus. Amém.